Bem, vamos agora dar uma analisada a respeito das fontes do direito. Das fontes do direito. O direito, como sendo uma ciência social, e nós podemos observar o direito objetivo, que é o próprio ordenamento jurídico, e o direito subjetivo, que diz respeito a buscar ou não o direito, que diz respeito à subjetividade da vontade e do interesse em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e isso por garantia de lei. Nós nos perguntamos, de onde veio o direito? Qual a fonte do direito? Na verdade, a fonte primeva do direito vem da própria natureza. Da própria natureza. Nós temos os animais que nos ensinam. O homem, através do tempo, ele aprendeu com os animais. Ele aprendeu como é que deve agir. Ele aprendeu em seu horizonte tribal que é preciso a natureza humana ser respeitada. É necessário que os direitos de cada um sejam respeitados. Mas, doutrinariamente, de onde vem a fonte do direito? Poderíamos reduzir isso numa só frase, ou em 5 minutos. Mas existem várias classificações quanto às fontes do direito. Mas o que é fonte do direito? Fonte é origem. Quais são as origens? Não há apenas uma origem do direito. Existem várias origens, do mesmo modo que existem várias classificações. Quando eu aprendi a respeito dessa temática na faculdade, eu aprendi que existiria uma fonte direta do direito e uma fonte indireta do direito. Ou seja, uma fonte próxima e uma fonte remota do direito. Mas nós observamos que existem várias classificações. Por exemplo, existem as fontes históricas e reais, as fontes materiais e formais, as fontes formais próprias, ou chamadas de fontes diretas, as fontes impróprias, ou chamadas de fontes indiretas. Também existem as fontes estatais e as fontes não estatais. A fonte formal principal e a fonte formal acessória, ou fontes formais acessórias. Então, como podemos ver, não há apenas uma classificação. Não existe apenas uma classificação. Mas qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade? Nós vimos a respeito da interpretação genética, a interpretação da origem. Para nós entendermos o direito, nós temos que entender essas fontes, essas origens do direito. O que é uma fonte histórica do direito? O que são fontes históricas? São acontecimentos que ao longo do tempo fortaleceu o direito, fez parte da história do direito, originou vários ramos do direito, estruturou o direito pela cultura, pela sensibilidade sociológica, social, histórica do ser humano. Portanto, as fontes históricas são todas elas ao longo do tempo. E o que significa fonte real? As fontes reais são realmente as fontes que, ao longo do tempo, impregnaram o direito, ou seja, fizeram parte das fontes históricas, mas sendo fontes reais. Por exemplo, as fontes reais religiosas. Desde o início, o homem, o ser humano, traz dentro de si o sentimento instintivo da existência de Deus. A existência de Deus não vem apenas de uma cultura, senão nós teríamos povos de ateus. É algo que está inato no ser humano, a existência de que existe um ser superior. Assim como os animais também têm essa sensibilidade. Eles têm a sensibilidade, só que a diferença é que os animais sabem, mas eles não sabem que sabem. Eles têm consciência intelectual, consciência material, mas eles não têm consciência moral como o homem tem.
consciência moral, consciência material, mas o ingrediente da racionalidade para poder saber sobre o que sabe, saber sobre o que sente, saber sobre o que faz. Então, a fonte real religiosa é uma fonte muito primitiva, porque vem do sentimento instintivo da existência de Deus. Temos o direito natural, que é uma fonte primária do direito. Temos a moralidade, aquilo que nós chamamos de respeito aos direitos do outro. E também temos como fonte real do direito o contratualismo. O que significa contratualismo? Significa um acordo social diante de tudo aquilo que a sociedade considera como valor. O contratualismo nasce de uma consciência social de valores que devem ser respeitados, que devem ser considerados por todos. Temos as noções de liberdade, segurança, bem-estar, temos a noção de desenvolvimento, igualdade e justiça, que são elementos que constituem as fontes reais do direito. A sensação de liberdade. O que é liberdade? Liberdade não é apenas um sentimento de que pode ou não pode fazer alguma coisa. É uma lei natural. A lei de liberdade, que gera a lei de segurança, a lei de justiça, a lei do progresso, ou que a gente pode chamar também de desenvolvimento. Então, a liberdade, a ânsia por ser livre, sempre foi uma fonte primeira do direito. Ninguém nasceu para ser escravo de ninguém. Nem escravo físico, nem escravo mental, nem escravo moral, nem escravo moral. Devido porque tem certas virtudes morais, não pode pensar que ele pode subjugar aqueles que ainda não atingiram o grau de adiantamento moral que ele já atingiu. A vaidade moral, a vaidade religiosa. Portanto, o sentimento, a sensação de ser livre, que vem determinando ao homem o livre-arbítrio, é uma fonte real do direito. A sensação de segurança, a busca pela segurança, o ser humano quer se sentir seguro, também é uma fonte real do direito. O desenvolvimento, ou seja, a noção ou a sensação de que há progresso interior, progresso social, exterior, também é uma fonte real do direito. O bem-estar, o conforto, a sensação do conforto, a sensação do bem-estar é também uma fonte. A busca pelo bem-estar é também uma fonte real do direito. Igualdade, a lei de igualdade que nos dá, o que nos faz entender que não poderá haver justiça sem igualdade. E o que é igualdade? E o que é sentimento de igualdade? Igualdade significa oportunidade para todos. Na lei de igualdade não há privilégios. E a sensação de que você tem a liberdade de escolher pelas oportunidades que se apresentam, isso também funciona como a fonte do direito. E a fonte do direito, assim, a mais bela é a justiça. A busca pela justiça. Ou seja, o ser humano quer se sentir amparado por uma vontade social de que os seus direitos serão garantidos. Justiça significa garantia de direitos inicialmente naturais e depois de direitos legais. Temos agora as fontes materiais e fontes formais. Então, nós vimos as fontes históricas, fontes reais, agora as fontes materiais e formais. Quando nós falamos em fontes materiais, estamos falando da intimidade do direito. Por exemplo, os fatos sociais condicionados pela moral, pela economia e até pela geografia. Ou seja, os fatos sociais condicionados pela consciência moral dos valores. Em primeiro lugar, o que é valor? Vamos ver isso depois. Mas o que é valor? Valor é tudo que o indivíduo considera como sendo necessário, útil ou importante. Aquilo que não é útil, não é necessário, não é importante para o indivíduo não tem valor algum. Então, quando nós falamos de valores,
estamos falando também de fatos condicionados pela moral. A moral como sendo uma fonte do direito devido aos valores que o homem ou a sociedade preconizam para a sua convivência pacífica. E temos a própria geografia. De acordo com o lugar onde o indivíduo vive, o clima, isso pode influenciar muito as leis, o ordenamento jurídico. E as fontes formais? Temos as leis, que vêm com a estrutura do Estado. Na verdade, as leis são as principais fontes do direito. Ou seja, a lei é a principal fonte do direito. É uma fonte formal, é uma fonte direta, é a fonte principal, é a principal fonte real do direito. Temos as leis, temos a jurisprudência. O que é jurisprudência? Decisão inédita que vem do tribunal, que virá de uma sentença de um juiz. A jurisprudência vem para suprir uma lacuna do direito, ou melhor, da lei. Por que não existe lacuna do direito? Porque o Estado não pode dizer, olha, esse tipo de coisa nós não julgamos, não. Imagine que existisse um caso concreto. Um humano mata um ET. Não tem nada na legislação. Até porque quando fala em matar alguém, esse alguém se entende que é o ser humano e não um extraterreno, um extraterrestre. Então, como é que vai fazer isso? O Estado vai dizer, não, vamos aqui, não existe, não. Vai ter que dizer se é crime ou se não é crime. Mas a lacuna da lei ela é suprida por diversos elementos. Um deles é a jurisprudência. Muito bem. Temos os costumes, que é uma poderosa fonte do direito e que é, nessa classificação, uma fonte formal, gerando aí o direito consuetudinário. Outro item que é importante considerarmos é que, quando analisamos o costume, nós temos 3 tipos de costumes perante o direito: contra-legem, secundu-legem e prate-legem. O que significa contra-legem? É o costume que fere a lei. Contra a lei. Secundu-legem é o costume que está de acordo com a lei. E prate-legem é o costume que vai virar lei. Quando o costume vira lei, nós chamamos de prate-legem. São tipos de costumes. Outro item que faz parte de uma fonte formal é o common law, ou seja, a lei comum. O direito que iniciou é uma das fontes primeiras do direito inglês. No direito inglês, como é que as leis são formadas? Primeiro, por meio do fato, o acontecimento, que gera jurisprudência e a posteriori se transforma em lei. A lei, para o direito inglês e até o direito americano, é o resultado de várias jurisprudências, de várias sentenças inéditas sobre a mesma temática, sobre o mesmo tema. Temos também as fontes formais próprias ou fontes diretas, que são as leis, os costumes e os princípios gerais do direito, nessa classificação. Lei sabemos, costume sabemos. O que é o costume? Costume é um hábito. O costume é um hábito. O hábito que é formado por sucessivas ações. Ações que surgem de acordo com vontade ou com interesse. E interesses e vontades advindos do sentimento ou do pensamento. Ou seja, pensamento e vontade geram ações. Ações repetidas geram hábitos. O hábito forma a personalidade e daí formará o caráter. E dessa forma, tendo ou não caráter, vai se formar as consequências, o destino de cada um de nós. Aprendemos isso. Agora, consideremos que os princípios gerais do direito são fundamentos básicos do direito. Fundamentos básicos do direito. Quando os romanos organizaram os brocados jurídicos, máximas jurídicas, estabelecendo princípios do direito, que as constituições dos estados, que leis acabam adotando. Por exemplo, quem pode o mais, pode o menos.
O presidente de uma empresa pode assinar pelo seu diretor, seu gerente, lógico, porque ele pode mais, então ele pode menos. O princípio do contraditório não se pode decidir sem ouvir as partes. Então, não se pode alegar sem provar. A confissão é a rainha das provas. Então, existem princípios básicos, preconizados nas constituições, nas leis, ou não, mas que são princípios que devem ser considerados. Então, os princípios gerais do direito, eles existem em várias dimensões e são respeitados, são considerados. Então, aconselho que vocês conheçam os brocados jurídicos, que estão em latim, mas com a tradução em língua portuguesa. Muito bem. Temos também como fonte imprópria ou fonte indireta a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Se alguém me perguntar, Emídio, quem é que mais sabe o direito? É o ministro do tribunal, é o desembargador, é o juiz, é o advogado experiente, é o promotor, é o professor? Quem mais sabe o direito é o pensador do direito, é o doutrinador. A doutrina é uma fonte poderosa do direito. Tanto que eu disse que um dos fundamentos numa petição é o fundamento doutrinário. Fundamento do recurso, fundamento de uma sentença, fundamento de uma denúncia. Tudo isso necessita de doutrina, de estudo. Doutrina é um estudo sistematizado. Doutrina é um estudo aprofundado. É um tratado. Então, a doutrina, embora não seja uma fonte direta, isso é uma fonte indireta, mas é uma fonte belíssima. Considera a doutrina uma das fontes mais bonitas do direito. E nós precisamos aprender com o doutrinador a pensar o direito, a sentir o direito, a tentar encontrar a causa e o efeito daquele instituto jurídico. Quando nós estudarmos algum tipo de instituto jurídico, temos que perguntar qual a causa disso, por que existe, qual a utilidade disso, qual a necessidade social, a importância disso. Aí nós vamos começar a pensar doutrinariamente o direito. Por isso que ler livros, ler obras doutrinárias é de fundamental importância para que o estudante se apaixone pelo direito. Não há como não se apaixonar pelo direito se nós não lermos a doutrina. Não basta apenas síntese, resumos, não basta apenas livros pedagógicos. Será necessário que se estude a doutrina. Por exemplo, quando nós estudamos o direito administrativo do Eli Lopes Meireles, que doutrina belíssima. Silvio Rodrigues, Direito Civil, que doutrina belíssima. A gente senta para ler esses livros e sente que o autor está do nosso lado. Lê as obras do Paulo Nader. É impressionante a capacidade que o doutrinador tem de envolver o seu leitor. E isso gera paixão. E melhor ainda, conhecermos também a vida, ou a biografia desse autor, ou desses autores. É importante isso. Então, fontes impróprias ou indiretas, a doutrina, a jurisprudência e o costume. Então, nós temos as fontes formais próprias, ou fontes diretas, as fontes formais impróprias, ou as fontes indiretas. Fontes formais estatais. De novo, leis, jurisprudência, princípios gerais do direito. Fontes formais não estatais, costumes, doutrina. Fonte formal principal, já falei, a lei. E temos as fontes formais acessórias, os costumes, analogias, princípios gerais do direito. O que significa analogia? Analogia significa comparação. Comparar uma lei com outra, uma sentença com outra, um direito com outro. Ou seja, buscar uma decisão inédita por meio da analogia. A nossa lei de introdução ao direito brasileiro, chamada de Lindbe, ela nos fala a respeito da analogia como sendo fundamental para suprir uma lacuna da lei. Não só a analogia, mas a doutrina, princípios gerais do direito. E temos também
o grande estudo do professor Miguel Reale, a teoria tridimensional do direito. O professor Reale diz que o direito pode ser estudado como fato, como valor e como norma. E é impressionante essa trindade. A professora Maria Helena Diniz, no seu volume 1 da sua maravilhosa coleção Direito Civil, ela diz que para existir um direito equilibrado, fato, valor e norma têm que estar em harmonia. Se não existir fato, não vai existir valor e nem norma. Se não existir norma, o fato e o valor ficam a desejar. Se existir fato e existir norma e não existir valor, como é que será o julgamento? Então, essas três dimensões do direito são fundamentais para que nós entendamos o fenômeno social, o fenômeno jurídico e o ser humano como sendo o objeto principal do fenômeno jurídico, do estudo do fenômeno jurídico. Então, essa teoria do professor Miguel Reale é uma teoria conhecida, famosa e que realmente tem fundamentos. Existem outras teorias que podem fazer com que nós entendamos melhor o direito. Mas, no fundo, o fato, o valor e a norma, ainda que seja um valor transcendente, ainda que seja um fato que ainda não ocorreu, ou uma norma que não atende ao caso concreto, será necessário que o direito se organize, que haja uma equidistância e, ao mesmo tempo, uma harmonia entre esses três fatores em esses três estudos. Por isso que todo estudo, toda lei, é necessário que você compreenda, mas faça uma ponte com a prática. Ou seja, faça um link entre a lei e o fato. E faça um link entre a lei, o fato e o valor daquela sociedade. E o valor jurídico. E o valor moral daquele grupo, daquela comunidade, daquela sociedade. Também existem as características dessas fontes. Os doutrinadores dizem que as fontes do direito, essas fontes formais, teriam 4 características. A primeira é generalidade, a lei tem que vir para todos. Não poderá haver apenas uma lei para uns e não haverá lei para outros. Não, a lei é para todos. Abstração, ou seja, a capacidade de se prever o fato futuro. Então, vou colocar esse artigo na lei, porque se acontecesse no futuro, a lei já está amparando a decisão judicial. Temos a coação, ou seja, a lei vem, o direito vem para obrigar o indivíduo a cumpri-la, a observá-la. A lei vem para regular o comportamento humano pela coação. Ou age de acordo com a lei, ou vai sofrer alguma sanção por parte do Estado. E temos a permanência. Mesmo existindo leis transitórias, como por exemplo a medida provisória, as leis em si são leis que vêm para ficar. Permanente. A lei vem para ficar. Ela não vem apenas para ser temporária, nem. Isso é uma coisa temporária. Geralmente a lei vem para ficar. Então, o estudo das fontes nos leva a algumas reflexões. Porque quando o indivíduo quer tomar uma postura, quer tomar uma decisão em relação à própria vida, ou em relação a um caso concreto no ambiente jurídico, ele vai buscar as fontes como alternativas para que ele possa interpretar melhor o caso e fazer justiça, a justiça mais próxima possível da verdade. Portanto, o estudo das fontes do direito é fundamental e eu aconselho que vocês leiam as obras que eu já indiquei aqui, onde tem muito mais trabalho doutrinário a respeito das fontes do direito. Na próxima vez nós vamos falar sobre pessoa física e pessoa jurídica. Até lá!